Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Hélio Gustavo Educação Financeira. Aqui você aprende diversos princípios da educação financeira para gerar, gerir e multiplicar finanças. É o que eu chamo de habilidades GGM: gerar, gerir e multiplicar finanças. E nós estamos aqui numa série de vídeos que tem a ver com a multiplicação de finanças chamada fundo imobiliários, né? Investimentos em fundos imobiliários. E uma pergunta que é muito comum ser feita por quem está começando a investir o seu dinheiro em um determinado ativo é: esse investimento ele é seguro? Será que se eu não colocar esse investimento eu não vou perder meu dinheiro? E essa pergunta também é feita para o investimento em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são realmente seguros? E nós vamos fazer uma aventura no mundo dos investimentos aqui nessa playlist e também nesse vídeo. Eu quero que você preste atenção, faça sua inscrição no canal, caso ainda você não seja inscrito, e ative as notificações para ser avisado dos nossos próximos vídeos. Vamos lá? O que vamos aprender hoje? O que são os fundos imobiliários? Como funcionam? Por que são seguros? E como começar sua coleção? Eu gosto de trazer um conteúdo sempre lúdico aqui para que você não tenha medo de investir em fundos imobiliários. Porque o pior lugar para o dinheiro estar é parado. Então, quando o dinheiro fica parado, ele está sendo corroído pela inflação. Inclusive, tem histórias de pessoas que na mudança de cruzeiro para real não conseguiu converter e perdeu o dinheiro, né? O pior caso, perdeu. Ele desvalorizou tanto que se perdeu, né? Fundos imobiliários são como aviões. Assim como aviões, os fundos imobiliários decolam e quase nenhum cai de maneira trágica. Eles são projetados para voar com segurança no céu da bolsa de valores. Quando você entra nessa aventura, é como se estivesse embarcando num voo divertido rumo a um destino cheio de possibilidades. Um avião pode cair? Pode. Qual é a probabilidade de um avião cair? Quase zero. Ah, Gustavo, mas eu conheço o avião que caiu na cidade tal. Ou aquele avião que caiu no Brasil, Gustavo, no estado tal, na cidade tal. É verdade. Mas se eu comparar um avião com moto, com carro, eu faço uma pergunta para você. Qual é a chance de ter um acidente de carro? E qual é a chance de ter um acidente de avião? Tem muito mais acidentes de carro e de moto do que acidente de avião. O acidente de avião é tão raro que quando cai um vira notícia. E o acidente de carro e moto é tão comum que ninguém se espanta mais. A gente se espanta quando cai um avião porque é muito difícil cair. Então por isso que vira notícia. E os fundos imobiliários, eles podem ser correlacionados a essa questão do avião, porque dentro da bolsa de valores, dentro do mundo de investimentos, você tem vários investimentos com diferentes riscos, mas o risco de um fundo imobiliário dar errado é muito difícil. Porque você está investindo em imóvel. E nós já vimos que imóveis é um investimento muito perene, muito sustentável. Por exemplo, se você tiver uma casinha alugada, é muito difícil, né? Você chegar lá e não tem mais o dinheiro do aluguel. Não, é um investimento mais perene. Diferentemente, quando você investe em uma ação na bolsa, essa ação pode desvalorizar. Se algum presidente de algum país espirrar, você pode perder 50% da sua ação. Então acontece muito isso, né? E o espirrar que eu falo, obviamente é uma figura de linguagem, mas uma declaração, é uma notícia, né? Então existem investimentos que são mais sensíveis à variação. O que são fundos imobiliários? Imagine que você tem um mealheiro, né? Um porquinho mágico que junta dinheiro de várias pessoas para comprar prédios
shoppings e outros imóveis enormes. Cada pessoa recebe um pedacinho desses imóveis como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça gigante. Eu falei no vídeo passado que os fundos imobiliários, eles são a junção de centenas de pessoas que investem ali pequenos valores e compram grandes imóveis e recebem cada um percentual de acordo com o que investiu. Então, os fundos imobiliários, eles são muito bons de serem investidos. Como funciona essa brincadeira? Muitas pessoas juntam dinheiro como uma vaquinha para comprar um presente grande. Segundo, compram imóveis gigantes que sozinhos ninguém conseguiria comprar. Então imagina um shopping, uma sala de um shopping que custa, vamos supor, 5 milhões de reais. Você não tem 5 milhões de reais, mas você tem R$ 1.000. E aí se você juntar, nesse caso aqui daria o quê? Eu falei R$ 1.000, né? Daria 5 mil pessoas? 5 mil, 50 mil, 500 mil, 5 milhões. Daria 5 mil pessoas. Então, se 5 mil pessoas juntar R$ 1.000, dá 5 milhões. Né? 6 zeros, exatamente. Então, você pode não ter 5 milhões, mas R$ 1.000 já dá para pegar, né? E aí, quando voltar o dinheiro do aluguel, os rendimentos, esse lucro é distribuído e cada um recebe a sua parte do tesouro, né? Que foi adquirido. A segurança dos fundos imobiliários. Eles é regulado pela CVM, é como ter um guarda especial cuidando das regras do jogo. Então existe, né, uma legislação que protege os fundos imobiliários. Não se preocupe, é um mercado muito bem regulado, muito bem fiscalizado pela CVM. Gestores profissionais são adultos especializados que sabem brincar com esse quebra-cabeça. Então imagine que você tem uma casa alugada e essa casa alugada ela precisa ser cuidada, ela precisa ter manutenção, você precisa pagar os impostos. Então existe uma gestão que é feita para você cuidar da sua casa. A sua casa, por exemplo, você vai precisar fazer manutenção na parte elétrica, na parte de alvenaria, você vai precisar estar cuidando do seu imóvel, você vai precisar estar fazendo todo o pagamento de documentação anual, os impostos, IPTU, taxa de bombeiro. Enfim, tem uma gestão burocrática que é feita. E quem faz a gestão burocrática dos fundos imobiliários? Todo fundo imobiliário contrata um gestor profissional que tem a técnica para brincar com esse quebra-cabeça, para brincar com aquele imóvel que o fundo adquiriu. E existe também a transparência. Todo mundo pode ver como o dinheiro está sendo usado. Os gestores, eles são obrigados por lei, e a CVM fiscaliza, se eles estão emitindo um relatório periodicamente, de forma legal. Então, existe uma transparência. Você pode saber como o seu imóvel está sendo gerido. Lucros que fazem sorrir. Quase todos os fundos imobiliários crescem como plantas mágicas. Eles dão lucros maiores do que o valor que tinham quando foram plantados pela primeira vez na bolsa. É como plantar uma sementinha e ver nascer uma árvore cheia de moedas de lucro. Então, quando você coloca um fundo imobiliário, ele vai crescer e vai dar lucro. Ele vai trazer rendimentos para você, assim como uma casa que você tem que traz o aluguel. É a mesma filosofia. Os superpoderes dos fundos imobiliários. Por que investir em fundos imobiliários? Primeiro, isenção de imposto. Os rendimentos mensais não pagam imposto de renda para pessoas físicas. Então, se você recebe esse salário, você sabe aí que você tem as faixas que debitam do imposto de renda, né? E essas faixas podem chegar até 27,5%, a depender do seu nível salarial. E aqui em fundos imobiliários você não paga nada. Obviamente que você só vai pagar imposto se você vender a cota. Então isso é muito importante dizer aqui. Mas você não tem imposto em cima dos rendimentos mensais. Renda mensal. Como receber mesada todo mês sem precisar arrumar o quarto?
Então imagina todo mês, igual aluguel, chegar o dinheiro ali, mas diferentemente do aluguel, que você é dono daquela casa, você não tem a gestão profissional do seu imóvel. E é fácil de negociar, você pode trocar seus pedacinhos a qualquer hora. Então se você tiver uma casa e você quiser trocar por outra casa, é bem mais difícil, né? Você precisa vender a casa, você precisa encontrar um comprador, negociar o valor. Normalmente, se você quer vender rápido, você tem que baixar o preço. Se o setor imobiliário não tiver tão valorizado, você vai vender abaixo do valor do mercado para comprar imóvel em outro lugar. Além de todo o risco da transação, além de todo o processo burocrático. Já em fundos imobiliários, se você tiver cotas em 10 fundos e quiser trocar por outros fundos, você consegue fazer sem nenhuma burocracia. É só apertar um botão lá no site da corretora e as suas cotas são transferidas. Porque toda hora, nos fundos imobiliários, tem gente querendo comprar e tem gente querendo vender. Sendo que existe um benefício muito grande. E esse valor da negociação, normalmente você vende no valor do mercado. Diferentemente de um apartamento, de uma casa que você quer vender, normalmente você perde. Tipos de fundos imobiliários. E detalhe, essa questão de negociação, ela fala muito da liquidez que que os fundos imobiliários têm, diferentemente de um apartamento. Se você tiver um apartamento físico e quiser, eu quero vender, normalmente você passa meses para fazer isso. Enquanto fundo imobiliário você passa segundos ou minutos para fazer. Tipos de fundos imobiliários. Fundos de tijolinho são donos de prédios, shoppings e galpões de verdade. Então, você tem fundos de tijolo, fundos de papel e fundos de tudo um pouco, né? Que basicamente são vários fundos que tratam de vários negócios. Vamos lá, fundos de tijolo é quando você investe em imóveis de verdade. Investe em prédios, investe em salas de shoppings grandes, investe em galpões, investe em lajes corporativa. Ou seja, você está investindo em um imóvel de verdade. E você vai receber o rendimento daqueles imóveis, dos aluguéis. Fundos de papel emprestam dinheiro para quem constrói imóveis. Então tem pessoas que querem construir imóveis, mas não tem o quê? Dinheiro. E aí você pode emprestar dinheiro, por exemplo, para uma construtora, e essa construtora ela vai trazer um rendimento para você. Não sei se você já financiou imóvel na planta. Eu tenho certeza que você já pagou a correção do INCC ou vários impostos associados ao imóvel na planta. Então, esses impostos, esses juros, estão indo para os fundos, né? Caso a construtora tiver pego um empréstimo, estão indo para o fundo que está adquirindo esse dinheiro para fazer aquele imóvel. Então você pode investir agora. Gustavo, qual eu vou usar? Use os fundos de tijolos. Todos nós que estamos começando precisamos usar os fundos de tijolinho. Os fundos de papel demandam mais especialização para estudar e para investir nesse tipo de mercado. Os fundos de tijolos são imóveis mais sólidos, portanto o risco é menor. Então, minha recomendação é no início agora que você está começando a investir em fundos de tijolo. E tem fundos que investem em vários tipos de imóveis, né? E aí é uma bela caixinha de brinquedos com várias surpresas lá dentro. O mercado de capitais é um parque de diversões. Financia diversão e convida todo mundo. Ajuda a construir empresas, criar empregos e fazer o país crescer como uma planta saudável. Como falamos nos vídeos anteriores, a importância dos investimentos para um mundo melhor é porque, imagina, você está investindo em fundos imobiliários, nesse caso, construir uma sala comercial. Essa sala comercial ela vai receber quem? Uma empresa. E uma empresa ela faz o quê? Ela ajuda as pessoas construindo produtos e serviços para ajudar e resolver problemas. Então, quando nós estamos financiando fundos imobiliários, estamos ajudando o mundo a ser um lugar melhor. Porque nós estamos financiando, criando e gerando emprego, ajudando o país a crescer. Convida todo mundo, qualquer pessoa com algumas moedas guardadas pode entrar
nessa brincadeira divertida. Então, se você tiver aí, pelo menos, já falamos isso aqui, R$ 100, você consegue começar. O tesouro a longo prazo. Com paciência e persistência, os fundos imobiliários podem ajudar a construir um tesouro, juntar moedas mágicas ao longo do tempo. Então você pode construir, tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que pensar no longo prazo, tem que pensar nos próximos 10, 15, 20 anos. E aí você vai construir um grande tesouro. Criar renda extra, como tem uma árvore que dá moedas todos os meses. Então, além de você pensar lá na sua independência, de um dia viver só dos frutos da sua árvore mágica, né? Do que você construiu, você pode também todos os meses ir criando um montante. Então imagina, todo mês você colocando R$ 1.000 lá, depois de 10 meses tem 10 mil, que vai render quanto? Que vai render todo mês R$ 100 para você, né? Em média, né? Vai render uns R$ 100. Aí depois você vai juntando, chegou em 50, vai render R$ 500. Aí juntou 100 mil, vai render R$ 1.000. Então, é muito importante trabalhar e construir esta independência. Sabe por que é importante a independência? Porque todos nós vamos parar de trabalhar, se não morrermos, podemos parar de trabalhar por dois motivos, né? Sermos impedidos de trabalhar. Por doença e por aposentadoria, né? Por velhice. E é muito importante ter ativos que façam com que a gente consiga continuar pagando os boletos. Porque mesmo um doente tem que pagar boleto, tem que pagar remédio, tem que pagar consulta, tem que pagar médico. Mesmo aposentado, você tem seus boletos da casa para pagar. Tem comida, tem roupa. Então, mesmo parando de gerar dinheiro, eu ainda preciso de dinheiro. E quem é que vai trazer dinheiro para mim se eu não estou trabalhando? Os meus rendimentos. Então, eu preciso conquistar a minha independência. Aprendendo a jogar. O Brasil tem poucos professores. Vou beber água aqui. De educação financeira nas escolas. Mas vivemos na era da informação mágica. Existem muitos livros coloridos, vídeos divertidos e pessoas sábias prontas para nos ensinar do zero as regras desse jogo. Então, aqui, por exemplo, é um canal que tenta trazer de forma lúdica, de forma bem divertida, fácil de entender, esse assunto que para muitos é um bicho. Eu falo por mim. Antes de conhecer essa área de investimentos, na minha cabeça, era só para pessoas que eram muito profissionais e muito técnicas e tinham muito dinheiro. Então é interessante que dentro da sua cabeça você vai criando esse monstro. E aí você nem chega perto para aprender. Mas aqui você vai aprender da forma fácil, não se preocupe. Onde encontrar o mapa do tesouro? Livros mágicos. Existem livros especiais que explicam de forma simples como funciona essa brincadeira. Então pesquise sobre livros de investimentos em fundos imobiliários. Pesquise também sobre educação financeira. Comece a estudar. Vídeos, canais no YouTube com explicações divertidas sobre fundos imobiliários, canais técnicos, magos financeiros que são especialistas que podem te ensinar todos os segredos dessa aventura. Então é uma aventura incrível. E é uma aventura que vai nos ajudar bastante sobre como investir em fundos imobiliários. Então dá para aprender. Gustavo, eu não sei de nada. Leia livros, assista vídeos e nos siga aqui no nosso canal do YouTube. Como escolher seus fundos imobiliários? Primeiro, conheça o brinquedo. Estude o tipo de imóvel, a localização e quem administra. Então isso aqui é muito importante. A gente não vai sair comprando aleatoriamente. Você tem que investir com uma estratégia. Sabe por quê? Porque se você não tiver uma estratégia, na primeira oscilação que uma cota der, você vai vender. E não pode ser assim. Você precisa ter uma estratégia. Por quê? Porque aquela oscilação pode fazer parte da sua estratégia, do todo. E aí você tem que saber qual é o tipo de imóvel que você quer investir, qual é o seu perfil, a localização. Porque a localização você pode ter informações que vai ajudar você a escolher. E quem administra? Lembra que eu falei do gestor profissional? Então, muito importante você saber se esse gestor profissional ele administra bem.
Verifique o preço, compare com outros fundos parecidos, como quando escolhemos entre brinquedos. Então, quando você vai fazer uma compra de um brinquedo, vai fazer uma compra de uma comida, vai na feira, você não compara o preço? Então, aqui você tem que comparar o preço, não é? Você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro, você vai alugar, você pesquisa, então a gente precisa pesquisar. Diversifique sua coleção, não coloque todas as suas moedas mágicas num só lugar. Então, no início do vídeo, eu falei que, como aviões, é muito difícil um fundo imobiliário dar errado, porém pode dar errado. E é muito importante ter, não é? Por exemplo, é muito difícil uma casa dar errado como aluguel, mas em determinado momento a casa não fica sem inquilino, não é? E nós chamamos isso de vacância. E aí é muito importante você ter vários imóveis para reduzir o risco de você perder muito dinheiro, não é? Então, quando você, por exemplo, tem um apartamento alugado a R$ 1.000, sei lá, R$ 2.000, se um inquilino sair, do dia para a noite você fica sem os R$ 2.000. Já em fundos imobiliários não. Se você tiver uma carteira diversificada e não tiver todas as suas moedinhas mágicas num só lugar, você, por exemplo, se um determinado ativo ficou com uma vacância, mas você tem 99 ativos. Então, os 99 ativos vão segurar a corda. Enquanto isso, você vai tentar resgatar aquela ovelha perdida. Tenha paciência. Os melhores tesouros levam tempo para crescer. E isso é que é muito importante. O brasileiro, muitas vezes, não tem paciência. São pessoas imediatistas. São pessoas que querem tudo, dinheiro rápido. Né? Uma bet, uma aposta. Quer dinheiro rápido. Quer sacar o dinheiro. Quer ganho rápido. E na maioria dos casos não é assim. Né? Então, normalmente, quem busca ganho rápido acaba entrando em uma furada. Eu estava falando na minha família que todos aqueles que... Todos aqueles não, mas muitos do que começaram com várias quadrilhas criminosas, começou ambicionando um ganho muito acima da média. E aí foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Quando vê, ele tinha um esquema criminoso e nem sabia. Então é muito importante. Eu falei disso aqui, dos lobos, dos monstros, né? Dos piratas que querem nos enganar. Existe muita gente que nesse mundo do investimento quer nos enganar, oferecendo ganhos acima da média. Temos que ter muito cuidado. E sabemos que a maioria dos ganhos leva muito tempo para crescer. Vantagens dos fundos imobiliários. Acessibilidade. Você pode começar com pouco dinheiro. Então, se você tiver R$ 100, você pode começar. Poxa, Gustavo, eu tenho R$ 50.000 em fundos imobiliários. Eu queria R$ 10.000 para pagar uma emergência que aconteceu em casa. Não se preocupe. Os fundos imobiliários, eles possuem liquidez. E você pode vender suas partes quando quiser. Basta ter alguém do outro lado querendo comprar, que é o que acontece todos os dias no mundo do investimento. Gente vendendo e gente comprando. Diferentemente de se você tiver uma casa própria, não é? Num determinado local, numa determinada geografia, nem sempre vai ter algum comprador. Gestão profissional, pessoas experientes cuidando do seu tesouro. Eu falei já isso aqui. Pessoas que sabem lidar com aquele tipo de imóvel de alto padrão que gera um alto rendimento, tem que ser profissional. E aí você não precisa se preocupar com isso. Riscos, né? Então tem risco. Tem risco. Os monstrinhos da aventura. Nessa grande aventura tem os monstrinhos, tem os riscos, né? Quais são os riscos? O que é que pode dar errado? Vacância. Quando os prédios ficam vazios sem ninguém alugando. Então, uma casa que você tem, ela pode deixar de ser alugada. O inquilino pode dizer, olha, eu não quero mais alugar essa casa, quero ir embora. Então pode acontecer isso. E aí você precisa fazer o quê? Procurar outro inquilino. E aí você vai ficar o quê? Sem dinheiro. Tá? Mas você fica sem dinheiro o quê? Você, como eu falei, tinha um apartamento alugado por 2.000, no outro mês você tem zero. Mas quando você tem fundos imobiliários, existe esse risco, né? Pode acontecer.
Deixa eu conectar aqui o carregador do notebook. Vamos lá. É, Então, como eu estava falando, a vacância é um risco que é mitigado pela quantidade de cotas, pela quantidade de investimentos que você tem, pela quantidade de fundos imobiliários que você investe. Então é por isso que é importante diversificar. O outro risco, o valor das cotas, o preço das partes da cota pode subir e descer como numa montanha-russa. É possível. Da mesma forma que a nossa casa. É porque a gente não tem o costume de calcular o valor do imóvel. Mas o valor do imóvel pode subir ou descer. Né? Mudanças no mercado. O vento da economia pode mudar a direção do nosso barquinho. Mas lembre-se, são monstrinhos, não são dragões enormes. Por quê? Porque em fundos imobiliários é muito difícil o investimento dar errado. Mas pode ter mudanças no mercado, né? Pode ter uma guerra, pode naquela rua ali dar um problema, pode o setor imobiliário estar em crise, pode acontecer, né? E aí a gente resolve isso como? Diversificando, né? Diversificando. Então isso é muito importante. Por que investir em fundos imobiliários? E outra coisa, tá? Você vai dizer, então não vale a pena investir em fundos imobiliários não, porque pode dar errado. E o INSS aí? A pessoa trabalhou 40 anos e agora não tem dinheiro para pagar, né? É só você olhar o que é pior, né? Então, se você fizer uma análise do histórico de 40 anos para trás, investir no mercado é sempre melhor do que depender do INSS. Por que investir em fundos imobiliários? Renda passiva, receba moedas mágicas todos os meses enquanto brinca de outra coisa. Então, você pode ter ali a renda passiva e pode estar trabalhando em outra coisa. É muito importante ter renda passiva, muito importante. Você não sabe como é a importância de ter renda passiva. Diversificação, tenha pedacinhos de vários castelos diferentes. Então, poxa, Gustavo, aquela casa ali que eu investia, deu um problema nela, né? Tem uma rachadura lá, a prefeitura embargou e eu não estou recebendo mais o aluguel. Isso não acontece com fundos imobiliários. Sabe por quê? Porque se você tiver uma carteira diversificada, você perdeu uma cota. E aí você tem as outras 99 cotas. O seu dinheiro está diversificado. Quantas pessoas não perderam todas as suas economias, perdeu uma bolada que ganhou do trabalho, investiu numa coisa só, aconteceu um problema e perdeu tudo. Então tem que diversificar. Valorização. Seus pedacinhos podem valer mais com o tempo. Então, um shopping, uma laje corporativa, uma sala comercial, ela pode ser valorizada, né? Então, por isso que você tem que ver a localização. Será que essa localização... Não é porque a gente está falando de imóvel. O imóvel, a localização é muito importante. O principal aspecto da valorização do imóvel é a localização. Então, você olha a localização. Poxa, está construindo aqui. Eita, mas aqui então vai ter uma empresa aqui, vai ter isso. Então você começa a estudar a área. Opa, eu vou comprar essa cota aqui, com certeza essa cota vai valorizar. Com certeza esses aluguéis vão ficar mais caros, então eu vou ganhar mais dinheiro. Então você também precisa ver o potencial de valorização da área. Como começar a sua aventura? Primeiro, abra uma conta na corretora. É como ganhar um passe para entrar no parque de diversões. E nós vamos fazer uma playlist aqui mostrando como fazer isso. Então não se preocupe. De como você operar na corretora. Não se preocupe que eu vou mostrar para você. Estude os fundos disponíveis. Conheça os diferentes tipos de brinquedos antes de escolher. Então, quando você fizer seu cadastro, vai ter vários fundos lá. E aí você diversifica. Gustavo, mas eu só tenho R$ 100. Começa com um. Aí depois o outro R$ 100. Aí você compra outro. Aí outro R$ 100. Você compra outro. Mas, Gustavo, eu só vou colocar lá e eu não vou receber, não. No início você tem que só aportar, fechar os olhos e deixar lá. E pensar de 5, 10, 15 anos. Mas, Gustavo, não quero mais não. Eu nem sei se eu vou estar vivo. Porque eu vou colocar meu dinheiro aí, nem sei se eu vou estar vivo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você é CLT, todos os meses é retirado um valor do seu salário e você nem sabe se vai receber, nem sabe se vai estar vivo. E detalhe, e nem é pra você. O seu dinheiro, se você quiser agora, você não pode pegar o que desconta do seu contra-cheque. Porque ele está sendo usado para pagar
os velhinhos que estão aposentados hoje. E aqui não, aqui você está juntando e em qualquer momento você pode pagar esse dinheiro. Então não tem por que você não investir em fundos imobiliários. Comece com pequenas quantias, que foi o que eu falei. Dê os primeiros passos com cuidado, como quando aprendemos a andar. E quarto, acompanhe os resultados. Observe como sua plantinha mágica está crescendo. Então você precisa estar sempre olhando para os seus ativos, lendo os relatórios, por exemplo. Dicas para a sua jornada. Nunca pare de aprender. A aventura fica mais divertida quando conhecemos as regras. Define os objetivos. Saiba qual tesouro você quer encontrar no final. Então isso é muito importante. Ter a estratégia. Então tenha uma estratégia muito bem definida. Não pense só no que você está investindo hoje e nos centavos que rendeu hoje. Você tem que pensar daqui a 20 anos. Tá? Tenha paciência. Os melhores tesouros levam tempo para serem encontrados. Diversifique. Colete diferentes tipos de moedas mágicas, né? Foi o que eu falei. Proteja-se. Tenha um escudo mágico de reserva para emergências. Então, nós estudamos aqui em Educação Financeira a importância de reserva de emergência. E querendo ou não, investir em fundos imobiliários é uma ótima oportunidade para você começar a fazer isso. Não é investir em fundos imobiliários. Uma emergência, uma saúde, uma doença, um tratamento. Viagem não é emergência não. Um desemprego, né? Então, você pode se proteger dessa forma. Lembre-se, é uma aventura divertida. Os fundos imobiliários são como uma grande aventura no mundo dos investimentos. Com conhecimento, paciência e diversão, você pode construir seu próprio castelo financeiro. Boa sorte na sua jornada. Então é isso. Espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo. E eu espero você no nosso próximo episódio.